e hoje nós trataremos de um tema extremamente importante e urgente. Trata-se do combate à violência contra as mulheres. Olá, bem-vindo ao canal Amazônia em Questão, eu sou o professor André Farias e hoje nós trataremos de um tema extremamente importante e urgente. O Brasil é o quinto país em violência contra as mulheres. É necessário uma reflexão e uma mudança sobre essa situação. E nada melhor do que ouvir as próprias mulheres, de discutir com as mulheres essa problemática. Por isso, nós discutiremos, nós conversaremos com várias dessas mulheres hoje no programa. Bom programa a todos e aproveitem! Lamentavelmente, o Brasil, apesar de ser um país signatário de vários tratados internacionais que garantem a dignidade da pessoa humana, que garantem que o nosso país, a partir da nossa Constituição de 88, deva assegurar a promoção da vida da mulher, no seu aspecto da economia, no seu aspecto da cultura, da educação, nos direitos fundamentais como um todo, da saúde, nós temos aqui um quadro absolutamente violento de confronto aos direitos fundamentais das mulheres. Vou estar à frente, junto com as deputadas, em visitas às casas prisionais onde as mulheres são violadas. Vamos fazer visitas às delegacias de mulheres, pedir a descentralização dessas políticas, do atendimento digno das mulheres na área da saúde. Estamos atentos e criaremos aqui instrumentos públicos que assegurem o recebimento de denúncias e buscando, junto com os movimentos sociais, o protagonismo, o empoderamento das mulheres, fazer o cumprimento da lei de empoderamento das mulheres nas escolas públicas estaduais. Tem uma pauta extensa que nós estamos assumindo essa coordenação política junto com as 10 deputadas que comigo formam 25% dos votos aqui nessa casa. A voz feminina, a voz dos movimentos sociais, a voz das mulheres que não têm creche para deixar os seus filhos, vai estar ecoando na política paraense a partir da nossa atuação aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Professora Luana, como a senhora enxerga como pesquisadora da área de violência contra a mulher, como é que a senhora enxerga essa situação de recrudescimento da violência contra a mulher? Eu acho que não dá, de fato, assim, não dá para a gente falar especificamente de um recrudescimento da violência, ao meu ver. Eu acho que ainda não tem dados que mostrem isso de uma forma muito precisa. Porque assim, a violência, ela acontece, não é de hoje, não é de ontem, ela acontece há muito tempo. Às vezes a gente tem o crescimento das denúncias, às vezes alguns casos eles chamam a atenção. Mais atenção ou não, mas a gente teria que avaliar mais especificamente o que ocorre. Agora sim, falar de a violência, ela é um fenômeno polissêmico, assim, ela é algo que geralmente envolve múltiplos fatores, múltiplas causas. Então, realmente, dependendo do contexto em que o país se encontra, a situação política, essa violência ela pode sofrer a situação política, econômica, ela pode sofrer aumento, ela pode sofrer uma diminuição, porque, de fato, a violência envolve vários fatores. Hoje, a gente tem tido um crescimento de, por exemplo, casos de violência contra mulheres. Mas, por exemplo, de mulheres negras. Tem alguns estudos que mostram diminuição de casos de violência contra mulheres brancas, por exemplo. Então, isso mostra também quanto a violência está ligada a um fator racial. Aqui na Amazônia, há outros contextos que envolvem a violência também, pelas especificidades da região. Questões como a falta de políticas públicas, a falta de serviços de disposição. Então, a gente teria que analisar de uma forma precisa qual é esse espaço, essas violências em que essas mulheres estão inseridas, porque, de fato, elas são muito diversas. E como é que tem se organizado esse debate na academia? Como é que a senhora percebe que a ciência tem se refletido sobre esse tema? Fale um pouco do esforço do núcleo de tratar esse problema. Eu acho que na universidade, falar de violência de uma forma geral, de violência contra a mulher, os estudos na área têm crescido bastante. Na minha época, quando eu fiz graduação, eu lembro que eu tentei fazer um trabalho de conclusão de curso sobre violência contra a mulher, não tinha nenhum professora que me orientasse, ninguém trabalhava a questão do direito. Nós temos o GPEM, que é um grupo de referência, inclusive nacional, de estudos sobre gênero e relações,
mas que ainda tinha muitas professoras do IFCH, lá das ciências humanas, né? E aqui no direito, por exemplo, nós não tínhamos esse debate. Hoje, em especial, com o advento da Lei Maria da Penha, há um crescimento exponencial de estudos sobre violência contra a mulher. Particularmente no meu caso, eu sou professora da área de ciências criminais. Eu trabalho com direito penal, direito processual penal. Inclusive, recentemente, nós organizamos um dossiê sobre gênero e sistema punitivo na Revista Brasileira de Ciências Criminais, que é a única revista que tem na área, a maior revista que a gente tem na área, e foi o dossiê que recebeu o maior número de artigos da história da revista. Porque, quer dizer, você tem uma demanda represada de estudos sobre a questão de gênero e sobre direito e sistema de justiça criminal. Então, isso mostra que eu acho que os estudos estão crescendo. Ainda precisam crescer em outras áreas, em outros segmentos. Quer dizer, há muitos estudos ainda na região sul e sudeste, há muitos estudos sobre determinados tipos de violência, né? Mas eu acho que a gente está de fato crescendo. O Neiva, surge como espaço dentro da universidade de articulação desses estudos e desses projetos. Porque a universidade é um mundo e muitas vezes as pessoas nem se conhecem aqui dentro. Então há projetos que são desenvolvidos na educação, no direito, na enfermagem, no odonto, na psicologia, nas mais diversas faculdades e institutos, e muitas vezes as pessoas não se conhecem. A ideia era que a gente pudesse interagir mais, fazer projetos conjuntos. Então hoje nós temos dentro do Neiva professores de educação, da psicologia, da enfermagem, da odonto, do direito, das mais diversas áreas, e a gente tenta desenvolver ações em conjuntos, projetos em conjunto. Um desses projetos é a CAVE, que é a Clínica de Atenção à Violência, onde a gente toda sexta-feira atende pessoas em situação de violência e também promove ações de ensino, de extensão, de pesquisa. Como é que seria o acesso? É importante que a gente também informe, né, a sociedade que a universidade também tem projetos de extensão, interage com as comunidades, busca essa aproximação. Como é que seria o acesso de uma mulher vítima de violência que procurasse a clínica, por exemplo? Hoje a CAVE, ela funciona dentro do núcleo de prática jurídica. O núcleo de prática jurídica é um dos serviços mais antigos que a universidade tem e um dos serviços que atende o maior número de pessoas. Se a gente desconsiderar os hospitais universitários, por exemplo, o núcleo atende um contingente muito grande de pessoas. Só que o núcleo de prática jurídica, ele acabou tendo ao longo do tempo uma especialização muito grande em questões de família, questões cíveis, de curatela, de interdição, questões relacionadas à moradia, que é uma questão muito forte aqui no Guamá, na Terra Firme. E nós não tínhamos esse enfoque para a violência criminal. Então a clínica, ela dá um serviço especializado, ela funciona toda sexta pela manhã, dentro do núcleo de prática jurídica. Então as pessoas que aqui os servidores, as pessoas às vezes quando eu venho alguém no meio da semana, eles orientam, olha, venha na sexta-feira de manhã. Na sexta-feira de manhã só funciona a clínica aqui nesse espaço. E aí nós temos assistente social, psicólogo, nós temos advogados, voluntários, nós temos estudantes, odontólogo, enfermeiro, pessoas das mais diversas áreas, e a gente faz esse atendimento a essas pessoas. A gente atende pessoas em situação de violência, a gente não fecha só em mulheres, mas o nosso público, 99% são mulheres. Então a gente divulga para público em geral, mas as pessoas que mais nos procuram são mulheres, nas mais diversas formas de violência. Violência contra a criança, a gente atende meninas que sofreram violência. Violência contra idosos, geralmente são mulheres. Violência racial, são mulheres negras. Então, nosso público é principalmente de mulheres. E a gente tenta fazer a assistência jurídica, promover a ação quando necessário, ou as ações, às vezes é mais de uma, mas também ver o que a gente pode propor para esses casos. Então, por exemplo, recentemente nós atendemos um caso de uma tentativa de feminicídio. Nós fizemos a ação toda criminal, fizemos o júri, ele foi condenado, mas além disso a gente propôs um protocolo de enfrentamento ao feminicídio no estado do Pará com base nas normas internacionais que existem. Sim. Então, o que o estado do Pará tem de problemas, de falta de estrutura, a gente também, os alunos reuniram, fizeram um estudo das normas internacionais para ver o que a gente podia propor. Então, a gente tenta pensar isso foi encaminhado para o legislativo ou para o executivo? A gente propôs para o executivo. Por enquanto a gente fez reuniões com o Poder Judiciário, a gente fez reuniões
Na próxima semana a gente vai fazer uma oficina com a Secretaria de Justiça, de capacitação sobre esse protocolo, que a gente quer que de fato o Estado tenha um protocolo para esse enfrentamento ao feminicídio. Então essa é uma das ações. A gente já atendeu casos aqui de assédio sexual dentro da universidade. Então, quando a gente atende esses casos, a gente também pensa de que forma a universidade pode melhorar no atendimento, no encaminhamento dessas denúncias. A gente fez também uma proposta de protocolo para esses casos e a gente está aguardando uma reunião com o reitor para apresentar. Olá, nós estamos aqui com a Lívia Duarte, que é presidente municipal do PSOL Belém, e vamos tratar sobre o problema de combate à violência contra as mulheres. Lívia, como é que você vê essa situação da violência contra a mulher? A violência contra a mulher, ela é um dado estrutural da nossa sociedade, né? Ela está aqui hoje, mas ela está aqui já faz um tempo. Ela é uma distinção, né, para as mulheres. A gente percebe que a gente tem diversos meios, por exemplo, de violência contra as mulheres, a gente tem diversas formas de violência contra as mulheres tendem a estar mais violentadas dentro das suas casas. A gente não pode, por exemplo, dizer que violência no geral atinge homens e mulheres da mesma forma, né? Então a violência é muito grande nos nossos tempos e já é assim há um tempo, mas as mulheres sofrem bem mais com a violência, né? E dentre as mulheres, existe alguma distinção também de como essa violência acomete determinados grupos de mulheres? Então, a violência contra a mulher, ela permeia todas as classes sociais, né? A gente acabou de ver, por exemplo, o caso da empresária carioca que foi agredida durante 4 horas do primeiro encontro e tal. A gente vê vários casos de mulheres de classes sociais mais abastadas que também vão buscar justiça por maus tratos, por violência dos seus lares e em outros lugares, mas com mais baixas classes sociais, mais a violência cresce e entre as mulheres negras ainda é maior, né? A gente tem opressões aí que vão se intercalando e vão aumentando as violências, digamos assim, né? Vão somando violências. E no Pará, sobretudo, André, porque eu estava me lembrando que a gente tem a questão da violência as mortes que são rurais, por exemplo. Em 2017, a CPT ofereceu um relatório à sociedade que dizia que as regiões sul e sudeste tinham 55 conflitos com 14 mil pessoas envolvidas. Então, é um tipo de violência. Mesmo com a Lei Maria da Penha, né, que, segundo a ONU, é uma das 3 leis mais avançadas do mundo, não é o suficiente, né? A gente tem uma crescente violência, né? No estado do Pará, em 2018, a Segup, por exemplo, também divulgou que nos primeiros 6 meses de 2018 você tinha um aumento da violência contra a mulher de 23%, comparativamente ao mesmo período de 2017. Então, a violência urbana e a violência rural estão dadas no estado do Pará, um estado que é de uma população majoritariamente, quase que absolutamente autodeclarada negra e parda. Então você combina bem os fatores, né, e tem uma violência absurda entre as mulheres negras pobres, muito maior do que entre as outras mulheres. Mas como eu te disse, um problema estrutural. Então nós podemos dizer que há mediações para analisar essa violência, há mediações de classe, de gênero e territorial também. Territorial, claro, territorial, de raça e de gênero. A gente tem esse somar de opressões que vão levando a esses sujeitos, no caso essas mulheres, as mulheres negras, pobres, um nível de violência muito maior, né? Um silenciamento muito maior, uma invisibilidade muito maior. O poder público chega muito menos a essas mulheres. Então você tem um cotidiano muito mais violento. Então, falando também sobre políticas públicas e sobre a reação sobre essa situação, quais seriam as alternativas? Como é que o movimento, como é que o partido, o pessoal que a gente sabe que é um partido engajado nessa luta, como é que está acontecendo essa organização? Está acontecendo alguma organização no sentido de pautar o combate a essa violência? Então, o combate à violência contra a mulher ele precisa ser um princípio dos partidos políticos, né? Porque não é algo que vai ser rompido do dia para a noite, não é algo que vai ser rompido com uma lei apenas ou uma ação do governo, né? É estrutural, é algo que diz muito da nossa sociedade sobre como a gente vê as mulheres, como a gente culpabiliza as mulheres, né? Mesmo nos casos de extrema violência, o que será que ela fez? A gente precisa mudar os discursos e isso precisa mudar as estruturas, né? Então, um partido político, um movimento social, os movimentos feministas, eles precisam estar no cotidiano das pessoas e as pessoas também estar por dentro desses partidos, assumir essas bandeiras para a gente poder romper essas estruturas, para a gente poder dizer que precisa ser diferente, né? Que deve ser diferente. Nós do PSOL, por exemplo, estamos no meio de uma jornada de 14 dias por Marielle, a gente tem chamado de 14 dias por Marielle,
que é uma jornada que diz muito sobre violência contra a mulher, mas também sobre perseguição política, mas também sobre silenciamento de lideranças políticas, né? Também, porque foi uma execução, Marielle sofreu uma execução no dia 14 de março do ano passado, então ela faz 1 ano de executada no dia 14 agora, e nós do pessoal queremos convidar todos e todas, inclusive, para o ato do dia 14, às 17 horas em São Brás, André, tu já estás convidado, vamos lá, todas e todos estão convidados, para a gente poder refletir um pouquinho sobre essas estruturas machistas que violentam as mulheres, que matam as mulheres, né? E que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Então, uma das alternativas é esse posicionamento político, esse né? O engajamento político é fundamental. É fundamental. O empoderamento das mulheres, o posicionamento político, né? Abrir um pouco a reflexão social, a sociedade precisa refletir, né? Quando você ensina a sua filha, por exemplo, que ela só pode brincar de boneca, e o seu filho que ele só pode brincar de carrinho, você está informando uma posição social aí. Então a gente precisa pensar um pouco sobre o nosso cotidiano e sobre como isso influencia na vida das mulheres, né? A gente precisa ser pela vida das mulheres. E é muito gratificante ver também o presidente mulher, né, engajando está, né, obviamente nessa luta, mas está na frente de um partido. Isso também deve ser muito gratificante e ao mesmo tempo desafiador para você. É desafiador, mas não é individual, né? No meu caso, Sim. especificamente, é fruto de uma luta coletiva, né? Uma representação coletiva. Então, é o PSOL, mas é muito gratificante. Por exemplo, recentemente, a companheira Dalva Santos fez um levantamento e falou: olha, você é a primeira presidente negra de partido político no estado do Pará. Para uma população que tem maioria negra, é muito gratificante, porque você rompe uma barreira, digamos assim, mesmo que ela não se movimente de maneira sólida, porque ninguém movimenta uma estrutura tão sólida sozinho, né? Então, é preciso que a gente se movimente coletivamente. Esse é o recado. Tá aí, então falamos com a Lívia, uma ótima conversa e ratificamos aqui, né? Convidamos vocês para o ato dia 14 de março, às 17 horas, no Mercado de São Brás. Estaremos lá, Viva vamos Marielle. Reforçar e viva Marielle. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado da reflexão, do debate e por isso, dê um like, curta, compartilhe, acesse o sininho e nos ajude a debater esse tema com mais profundidade. Um grande abraço a todas e a todos.